Olá! Hoje a gente vai entender uma história muito interessante. Como é que grandes investimentos conseguem, sabe, transformar regiões inteiras? É a história do que a gente chama de financiamento ao desenvolvimento. E tudo começa, na verdade, com uma pergunta bem básica, mas muito poderosa. Pois é, como é que uma região pobre fica rica? Como é que um lugar que aparentemente tem poucos recursos consegue sair da pobreza e começar a gerar prosperidade? A resposta, olha, pode não ser exatamente o que a maioria das pessoas imagina. Então, vamos lá. Tem um mito bem comum que diz o seguinte: para poder investir, primeiro é preciso poupar, juntar dinheiro. Faz sentido, né? Só que a realidade econômica mostra que a lógica é exatamente o contrário. Na verdade, é o investimento que puxa a fila. É ele que gera riqueza, que movimenta a produção, que aumenta a renda das pessoas. A poupança, no fim das contas, não é o ponto de partida. Ela é a consequência de todo esse movimento. Ok, se o investimento tem que vir primeiro, fica a pergunta: quem é que tem, né, a coragem e, claro, os recursos para fazer essas apostas gigantes de longuíssimo prazo? Bom, a resposta está num tipo bem específico de instituição financeira. Eles são os chamados bancos de desenvolvimento. A função deles é basicamente preencher uma lacuna que o mercado deixa em aberto. Pensa assim: existem projetos que são cruciais para um país, tipo construir uma grande hidrelétrica ou financiar uma nova tecnologia. Só que esses projetos demoram muito para dar retorno financeiro. E é aí que eles entram. Eles assumem esse risco que os bancos comerciais normalmente preferem evitar. E olha, esses bancos não são todos iguais. Eles operam em diferentes escalas, digamos assim. Tem os nacionais, o nosso BNDES é o exemplo mais famoso aqui no Brasil. Existem os regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, focado na América Latina, e também os multilaterais, que têm um alcance global, tipo o Banco Mundial ou o mais novo deles, o Banco dos BRICS. Cada um com seu foco, mas todos com o mesmo objetivo final: impulsionar o desenvolvimento. E essa ideia, sabe, não é de hoje não. Ela foi evoluindo com o tempo. O grande pontapé inicial, digamos, foi lá no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação do Banco Mundial, que tinha a missão de reconstruir a Europa. Deu tão certo que o modelo começou a se espalhar. Daí, em 52, nasceu o BNDES aqui no Brasil. E esse movimento continua até hoje, com a chegada de novos bancos, como esse dos BRICS que a gente comentou. Mas para a gente sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na prática, vamos olhar para um caso bem concreto aqui do Brasil. A gente vai focar em um dos bancos de desenvolvimento regionais mais importantes, não só do país, mas de toda a América do Sul. Olha só o tamanho da importância do Banco do Nordeste, o famoso BNB. Dá uma olhada nesse número. Mais de 61% de todo o crédito de longo prazo na região Nordeste vem dele. O que isso quer dizer? Que para qualquer grande projeto, qualquer grande investimento que precisa de tempo para maturar por lá, o BNB não é só um participante, ele é, na prática, o principal motor de tudo. Mas o mais interessante é que a atuação dele não para nos projetos gigantes, não. Muito pelo contrário. Olha isso. Todos os dias o BNB faz 18 mil operações de microcrédito. É um número gigantesco, que mostra o impacto direto, sabe, no dia a dia de milhares de pessoas. E a gente não está falando aqui daqueles empréstimos de milhões para grandes empresas. Nada disso. O valor médio de um empréstimo desses do programa Crédito Amigo, por exemplo, fica em torno de R$ 2.000. É um capital pequeno, mas que na mão certa, nossa, tem um poder de transformação absurdo. E para quem vai esse dinheiro, então? Poxa, a gente está falando do artesão que precisa comprar matéria-prima, da vendedora que quer aumentar o estoque dela, do agricultor familiar que precisa de uma ferramenta nova, do dono daquela pequena lanchonete. A gente assim, são microempreendedores, muitos deles na informalidade, que, vamos ser sinceros, jamais conseguiriam um crédito num banco tradicional. Beleza, vamos dar um passo para trás agora para entender a estratégia por trás de tudo isso. Porque o caso do BNB é perfeito para ilustrar a dupla função que está no coração desse tipo de financiamento. A coisa funciona basicamente em dois pilares que se complementam. De um lado, você tem o que a gente pode chamar de grandes apostas. São aqueles projetos de infraestrutura que mudam a cara da região, sabe? Modernizar um aeroporto, financiar um parque eólico gigante, coisa grande. E do outro lado, você tem o crescimento na base, que é justamente um microcrédito agindo como se fosse uma irrigação, sabe? Molhando a economia de baixo para cima, nos pequenos negócios.
E o mais genial disso tudo é que um pilar não vive sem o outro, eles se alimentam mutuamente. Pensa comigo, a infraestrutura pesada cria a base, o alicerce. Aí o microcrédito vem e permite que os pequenos negócios floresçam em cima dessa base. E conforme esses pequenos negócios crescem, eles geram mais demanda, mais atividade econômica, o que lá na frente justifica e viabiliza novos grandes projetos. É um ciclo virtuoso, uma coisa puxando a outra. Essa fórmula se provou muito poderosa ao longo do tempo. Mas o mundo não para, né? E hoje, esses mesmos bancos de desenvolvimento estão encarando uma série de desafios completamente novos. Desafios que, na verdade, vão definir o nosso futuro. A missão dele está sempre em evolução. Se lá atrás o grande objetivo era, por exemplo, a industrialização, hoje a conversa é outra. Os desafios são financiar a transição para uma energia mais limpa, mais verde, impulsionar a inovação, a indústria 4.0, lutar contra as desigualdades que ainda são muito profundas e modernizar coisas básicas como saneamento e água. Essas são as novas grandes fronteiras do desenvolvimento. E isso tudo nos deixa com a grande questão para o futuro. Essas instituições que nasceram lá atrás para reconstruir um mundo em ruínas e depois para industrializar países inteiros, será que elas têm o que é preciso para bancar a próxima grande transformação do mundo? Uma transformação que precisa ser, ao mesmo tempo, verde, digital e principalmente mais justa? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que vai moldar o mundo em que a gente vai viver.